TV e Rádio Revolução Web Rio de Janeiro, Brasil, fundada em 18 de maio de 1995. Atendendo às convicções da doutora Anísia da Silveira, seguindo a finalidade de proporcionar a usuários com restrições intelectuais terapia alternativa através da comunicação radiofônica às comunidades interna e externa. Fale conosco, telefone 21 3111 7390. E-mail, contato, @radiorevolucãofm.com.br. Facebook, www.facebook.com/revolucãoweb. Instagram, @Rádio Revolucão Web FM. TV YouTube, https:/youtube.com @TV Rádio Revolucão Web FM 9312. Designer Bruno de Almeida, da BM Web Marketing. Site www.radiorevolucãofm.com.br. 24 horas no ar, a rádio que é louca por você. Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Rádio, teatro e criação do programa do seu coração. Apresentação, Ayala Rosana e participação dos usuários da rede de saúde. CAPS, AB3, Raul Seixas. Rádio, teatro e criação, o programa do seu coração. Apresentação, Ayala Rosana e participação dos usuários da rede de saúde. CAPS, AB3, Raul Seixas. Bom dia, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Hoje, essa quinta-feira, a última quinta-feira do mês, dia 30 de abril, e a gente está aqui no Instituto Municipal Anísia da Silveira, fazendo esse trabalho muito especial, que é o trabalho de apresentar o programa Rádio, Teatro e Criação. Eu sou a Ayala Rosana, estou aqui com meu companheiro Luiz Borges na técnica, começando 10h39, 10h40, nesse estúdio maravilhoso com ar-condicionado, que eu adoro. E nesse tempo, que o tempo tá bom lá fora, né? O tempo tá bom pra praia. E eu só vou hoje me identificar, porque eu sempre esqueço, né, Luiz, de me fazer a minha auto-descrição, que é importante para quem está nos ouvindo. Eu sou uma mulher de 1,55 m, hoje estou de macacão preto, sou uma mulher de cor, sou preta, me identifico como mulher preta, mas de pele um pouco mais clara, cabelo no ombro, meu cabelo é enroladinho, castanho claro, não sei se está castanho claro, também pintado assim, uso óculos preto, e é isso. Então, para que vocês me conheçam um pouquinho aí por intermédio das ondas do rádio. Agradecer a Cláudia Mastrange, que é a nossa assessora de imprensa, e a Caiana Lima, que quando a gente tem os designers são ela que faz. Bem, hoje a gente está com um programa super especial. Os nossos companheiros do CAPS, Raul Seixas, hoje não vai estar aqui com a gente no estúdio, né? O CAPS está com uma demanda grande e a gente não tem como trazê-los hoje para o estúdio, mas eu mando um beijo para eles. Semana que vem a gente está aqui e a gente espera que eles estejam aqui conosco também, porque eles fazem falta no estúdio. Bem, hoje, o nome da sua amiga? Hoje a gente também tem, mas no estúdio tem uma pessoa participando, que é a Flávia,
que veio junto com a convidada. Obrigada pela presença, espero que goste. Então hoje, gente, tem um programa muito especial. A gente tem 1 hora para levar um programa para falar de temas muito importantes. E a gente está com uma convidada super, hiper, ultra, mega especialíssima, que foi indicada por uma outra convidada que teve aqui no programa, que foi a Isa, e que foi um programa muito especial também. Então eu acredito que hoje também será, porque, né, foi uma pessoa especial, um programa muito bacana. Ela ia me indicar com certeza outra pessoa bem especial, que é a Elinete Girardi. A Elinete é uma paraense que vive há 25 anos aqui no Rio de Janeiro. Há 4 anos, ela iniciou um projeto do jornal Pronto Achei. É um jornal de empreendedores da Baixada Fluminense. Ela tem quase 3 anos que também começou a trabalhar com o projeto de acolhimento de famílias com deficiência. Por quê? Porque ela recebeu um diagnóstico de autismo do seu filho mais novo. Então a gente vai conversar com essa mãe atípica, com essa mãe empreendedora, com essa mulher, né, potente, e que ajuda outras mulheres a se autodescobrir, tanto no trabalho, mas também a se cuidar e a cuidar dos seus filhos, né, a partir das suas deficiências. Obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, Yala. Nome bonito, eu acho bonito esse nome. Eu também acho. Eu gosto. Obrigada mais uma vez pelo convite. Tá? Na verdade, você colocou aí. Quem me indicou foi a Elizabeth, eu indiquei a Isa. E olha eu. Eu tô falando só. Mas é por indicação. Mas é tudo junto, gente. É tudo amigo. É por É isso. verdade, mas a Isa é maravilhosa, uma outra mulher também. E a Elizabeth ainda não veio. E ela falou, Elinete, eu não vou poder ir, vou indicar você. Aí eu não podia indicar a Isa, só podia. Pois é, então. A gente aí daqui a pouco a gente tem que ir lá atrás da Elizabeth pra gente falar aqui também. É maravilhosa. Chama assim. Então, como a Yala já apresentou muito bem, né? Me chama Elinete Girardi. Apesar do sotaque já estar meio misturado, mas eu sou paraense. Mas eu costumo falar, Yala, que eu sou parioca, porque eu sou paraense e jogo carioca. Porque eu aprendi a amar o Rio foi onde eu escolhi para viver, para construir minha família. E nós estamos aí, né? No trabalho social, no projeto, no jornal, Pronto Achei, ajudando empreendedores da Baixada Fluminense. E agora numa nova etapa, como uma mãe atípica, uma mãe de criança com deficiência, que está lutando por outras mães. Essa sou eu. Estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Então, uma pergunta. 25 anos que você saiu do Pará, né? E veio para o Rio. Por que você teve essa iniciativa mesmo, né? De sair do seu lugar de origem, da sua região, para vir para o Rio de Janeiro? Imagino que, né, não deu assim fácil. Não. Por quê? Primeiro que eu sempre amei o Rio de Janeiro. Eu via as novelas quando criança, um dia eu vou no Rio de Janeiro. Eu só não sabia que vinha para morar. Eu achava lindo, eu sempre fui noveleira. E antigamente eu via muita novela, hoje eu não vejo mais. Perdeu o campo, não vejo mais. E então tinha aquela paixão pelo Rio. O paraense, o nordestino, o nortista, assim, ele tem essa ilusão, não é uma ilusão, uma paixão pelo Rio mesmo. Cidade maravilhosa, Copacabana. Aí meu irmão veio e começou a trabalhar no Rio. Ele veio junto com a sua esposa, seu filho. Ele trabalhava como carpinteiro de algumas escolas de samba. E lá eu terminei os estudos, eu já tinha 20 anos quando eu vim. Aí eu falei assim, meu irmão já está com muito tempo. Eu falei, terminei os estudos, mas não tinha emprego, porque a gente não tinha lá. Eu bem precária, a questão de emprego, quando eu vim parar. E ele falou, vem para cá, corre emprego para você. Aí conversei com minha mãe estava vindo, conversamos. E eu vim para morar com meu irmão, minha cunhada, e trabalhar no Rio. Me apaixonei, fiquei por aqui e estou por aqui até hoje. E sente falta da sua terra? Eu fui lá, tem um ano que eu fui lá. Estou sempre visitando, alguns irmãos meus também que moram aqui, que vieram para cá. A gente sente, né? Mas eu aprendi a amar o Rio e eu acostumei muito. Mas tem coisa assim que eu não consigo açaí. Isso eu ia falar, porque tem a questão da regionalidade da gastronomia, que é bem diferente, né? Mas lá é bem quente, igual aqui também. Lá é quente. O norte é quente, né? Porque eu tenho famílias, como eu te falei, em Manaus, que
também é um clima mais seco, mas é quente. É, um pouco parecido, é um pouco próximo. Não, E aí as comidas, por exemplo, eu amo, como é o nome daquele feijão, não é feijão, maniçoba, Maniçoba é feita com folha. com folha da mandioca, né? Folha de mandioca. E tem o místico, né, que tem que cozinhar muito. 7 dias. Só pode comer depois de cozinhar 7 dias. Antes disso é um veneno. Ela É venenosa, né? Comestível após 7 dias. Eu comi a primeira vez, eu fiquei com medo danado. Eu falei, será que eu vou viver, gente? E eu não gosto muito do maniçoba. Eu gosto do vatapá, eu gosto do tacacá, eu gosto do açaí. Tacacá eu já não gosto tanto. Do açaí. Mas, assim, eu sei que muita gente gosta. Açaí com farinha. Açaí com farinha, eu amo farinha. Açaí no peixe. Açaí com peixe, a farinha. O paraense ele come assim, aqui eu prato de comida, aqui eu pote de açaí com farinha. Você come um pouco de comida, um pouco de açaí. Você não come não. Então, Olha diferente isso. do que comer. E tem também aquele, eu arroz de jambu. Não, é folha de jambu que vem no A folha de jambu vem do tacacá. Ah, que eu não quero essa boca. Nossa, eu adoro aquela folha de jambu. Porque eu gosto de pimenta. Eu conheço bem lá, né? Eu conheço, porque eu tenho família do Pará Já foi também. lá? Não. Ai, Mas ai. sou doida pra conhecer o sítio de Nazaré, que eu Mas é conheço. apaixonado, muito bom. Eu amo carimbó. Ah, é. Então aí eu já até tenho um negócio com carimbó. É isso aí, eu tenho que ir lá. Gosto muito. Na verdade, assim, que o Brasil é lindo, né? Todo o Brasil. Você é apaixonada pelo Rio, mas assim, eu, por exemplo, sou apaixonada por Minas Gerais. Amo Minas, assim, vou a Tiradentes, vou. As comidas, pão de queijo, porque o mineiro, o café da manhã é regado. Então, Eu assim, já comi, já fiz. é maravilhoso, assim, o Brasil é muito rico, né? Muito rico. Cuscuz, Bahia, o acarajé, né? Então, assim. Eu acho que a culinária da Bahia, acho que ela é bem parecida com a de Belém, né? Questões de muita pimenta. Tudo apimentado, né? Eu adoro pimenta, então pra mim tá tudo bem. Bem, então falamos um pouquinho do nosso norte, que eu adoro, mas eu quero saber de você o seguinte, você começou a empreender um jornal, né? Você até passou para mim que ele era um jornal físico e que hoje ele é online. Como começou essa história? Qual a necessidade mesmo, já que é um jornal de empreendedorismo, né? Ele também é muito para mulheres, trabalha muito com as mulheres, até o seu projeto social que a gente vai falar, também tem muito a ver com essa questão das mulheres, das mães, porque acho que a mulher precisa de um olhar muito sensível e humano mesmo, porque vive num mundo cão, né? A gente Muitos não querem admitir, mas pra gente é mais difícil. é tudo mais difícil. Então eu queria saber como é que você pensou em empreender esse jornal. Até porque a gente está num momento que o jornal físico meio que parece que ele está, né, acabando, né? Por conta desse movimento online. Mas ainda tem gente resistente, está lutando para que os jornais ainda sejam possíveis. E aí eu queria saber como nasceu esse lugar aí. Na verdade, começou ela na pandemia, né? Na pandemia começaram muitos negócios. Muitos. Online, inclusive. Online, principalmente. Aí eu sempre fui uma mulher que eu sempre empreendi, trabalhei no CLT e depois resolvi vender. Eu sempre fui uma vendedora. Então, você tinha algo para vender, você... Inês, tem como divulgar para mim? Era no Facebook, né? Aí eu divulgava assim, na amizade, divulgando. Eu falei, gente, eu vou começar a pensar numa forma que eu possa monetizar isso, me ajudar e ajudar outras pessoas também. Porque eu sempre fui aquela mulher que eu gosto do povo, de estar no meio do povo, de conversar. Eu chego com você e se eu falar que eu vou chegar aqui, eu vou te vender esse copo, eu vou te vender esse copo. E como tu vai comprar isso? Tu vai comprar esse copo comigo. Eu falei, aí a gente divulga pra mim. Eu falei, então tá, eu vou. Aí eu te vender, eu vou fazer, eu pensei num catálogo no início, né? Aí veio a ideia do jornal. O jornal, ele era impresso, ficou um ano impresso. E eu esqueci de fazer impresso pra você ver, depois eu vou te mandar a foto. E ele era pequeno, não era normal grande. Então ali na capa ficavam vários empreendedores, embaixo a foto, o logo. Eu e meu cunhado íamos todos uniformizados com a roupa do jornal. Por todo o centro de Caxias, era gratuito, dava o jornal para que as pessoas conhecessem os empreendedores e comprassem com os empreendedores. E quando eu pensei no nome Pronto Achei, eu falei assim, no meu jornal vai ter pedreiro, vai ter a cabeleireira, vai ter o escritório de contabilidade, vai ser o jornal que você vai abrir e vai dizer, opa, pronto, achei. E foi essa a ideia. E começou assim, impresso, deu muito certo.
veio a campanha de 2022, 2024, né? A última campanha. 24. Isso. Aí ele estava impresso. Só que quando nós íamos para a rua para dar o jornal, eu comecei a sentir resistência. Porque também tinham muitas pessoas de campanha trabalhando. As pessoas, não quero, é de política. Eu falei, não, é o jornal dos empreendedores, não quero. Eu falei, meu Deus, eu preciso pensar rápido. O jornal, eu tinha só um ano. Aí eu falei com o meu esposo, que é que me ajuda hoje, meu parceiro, é a pessoa que, se eu hoje consigo fazer várias atividades, porque eu tenho ele como parceiro, eu falei, vamos para online. Aí nós começamos a fazer online. Só que antes de ir para online, eu vi um podcast. Olha a ideia, eu pensei assim, eu vou pegar um podcast e jogar totalmente para a área empreendedora. Então no podcast funcionava assim, Ayala. Era um episódio gravado por semana. Eu tinha episódios que eu cuidava do emocional do empreendedor, eu levava o psicólogo do empreendedor, psiquiatra do empreendedor. Aí o outro, vamos cuidar agora da parte física do empreendedor. Eu trazia professor de educação física, trazia personal. E era muito legal a dinâmica, porque eu não fugi do jornal empreendedor, mas eu trouxe diversas outras maneiras de apresentar para esse empreendedor que não é só vender, não é só trabalhar, ele tem todo um cuidado por trás, com a vida dele, com o emocional dele, com a saúde física dele. E deu muito certo o podcast, e junto com o podcast já veio online também, hoje ele continua online. Aí depois eu fui para uma rádio, levei o jornal para uma rádio, passamos pelo podcast, pela rádio, ficamos com horário fixo na rádio Caxias durante muito tempo, e isso enquanto estava passando política. Depois que passou, a gente continuou mesmo online. Hoje, o jornal se resume aqui. Nós fazemos cobertura de eventos, uma equipe, a gente faz cobertura de eventos, gravamos comercial, que é a matéria gravada, que a gente não vai ao seu espaço, grava para vocês, entrevista. E o nosso jornal continua sendo o jornal dos empreendedores, não só mais da Baixada Fluminense, como começou. Hoje em dia é o jornal dos empreendedores do Rio de Janeiro. Tem ajudado muitos empreendedores. Eu tenho anunciante de Niterói, a advogada Cristiane Guerra, que até hoje anuncia comigo, ela é de Niterói. Eu tenho anunciante de São Cristóvão, não é só na Baixada. Não, já saiu, né? Até porque quando ele era impresso, você tinha realmente aquele nicho da Baixada, né? Ficava mais preso naquele lugar, porque você, para o impresso, para você divulgar, como é que você vai para Niterói divulgar o impresso? Até tem como, mas olha só o tempo que você tem que se desprender, se deslocar para ir a Niterói, para São Cristóvão. Já o online é um lugar que qualquer pessoa acessa, né? O mundo acessa. Então eu acho que até ganhou uma força maior, né? Sim, questão do podcast da rádio também. Quando nós tínhamos o horário da rádio, a gente começando ali, uma moça de São Gonçalo entrou em contato, na época acho que ela tinha um salão de festa. E começamos a anunciar ela também, essa questão de rádio, uma força. Por mais que a pessoa fale, a rádio hoje em dia não, a rádio continua tendo uma força muito grande. Eu acho que todo mundo tem o seu lugar ali no podcast, não passou a rádio, não passou o próprio jornal impresso, eu acredito que se ele for estrategicamente usado, ele também não passou. Eu penso que tem lugar para todo mundo, sendo que tem que ser de forma estratégica. Aí você consegue continuar. Porque eu estou falando, né? Se a gente tem um jornal impresso, você tem que saber qual nicho você vai trabalhar ele para que ele tenha essa estratégia de certo. Sim. Né? Você não pode. Mas eu acho que não é só um jornal, né? Eu acho que todo trabalho tem que ser organizado, né? O seu jornal existe porque tem uma organização. Né? Você pensa nisso, elabora formas de divulgação, né? Tem marketing, que você tenha para esse lugar. Qual é o endereço do jornal? Hoje o jornal não tem um Não, já saiu, né? Já até porque aí tá no Instagram. Tá no Instagram, arroba jornal.cheio. A gente faz cobertura de eventos, a gente tem todos os nossos anunciantes que estão lá. E hoje ele é anunciado aqui no canal, tem os grupos de empreendedores que são vinculados ao jornal, os vários. E a gente está conseguindo um retorno de tanto de anunciantes como de parceiros, porque o jornal hoje tem muitos parceiros. Isso que eu ia te perguntar, hoje como é que está isso? Né? As pessoas já te procuram para anunciar? Pelo início a gente vai para todas as portas, né? Dificuldade. Então, eu lembro que quando eu fiz o primeiro impresso, foi em fevereiro, e todo mundo viajando. Aí os amigos que eu divulgava de graça, eu vou fazer um jornal. Aí, quero voltar, que eu vou te procurar, porque até hoje, ninguém me procurou. Mas mesmo assim o jornal saiu, mas com muita dificuldade, assim, ó, ele foi,
impresso você tinha aquele custo. Quando eu estava muito no início, eu falei, vou ter que começar a tirar do bolso até aparecer. E hoje deu muito certo, o nosso jornal tem um nome. Eu lembro que nós estávamos cobrindo o evento, eu, o cunhado que trabalha comigo até hoje, um rapaz que também faz arquitetura, estávamos na Barra cobrindo o evento de gastronomia e a gente vai com toda caracterizada, né, com a roupa do jornal, e alguém lá estava passando e falou, e o jornal quando eu cheguei, fiquei tão feliz, ele falou, aí eu falei, você conhece? Eu falei, eu conheço o jornal quando eu cheguei na internet, e nem é de Caxias, a pessoa estava lá na Barra. E eu falei assim, gente, aí ali caiu a ficha, realmente o jornal hoje é totalmente, burocraticamente, o jornal é todo registrado, a marca, a letrinha, tudo certinho. Então, foi um longo período, uma longa caminhada para chegar até aqui, mas a gente conseguiu. Tem muitas dificuldades ainda, mas estamos firmes aí, graças a Deus. Eu acho que dificuldade nunca vai deixar de ter em qualquer campo, né, gente? E a gente tem que ultrapassar, né? Ultrapassando. E como é que você se sente tendo essa estrutura que ajuda tantos profissionais, assim, quando você olha para trás, assim, né, que você vê hoje como está? Como eu falei, né, quando essa pessoa reconheceu o jornal, tão longe de Caxias na Barra, e absolutamente de Caxias eu falei, nossa, que coisa boa, você sente assim o gratificante, a gratificação, né, do seu trabalho, todo o esforço. Eu lembro lá atrás, sabe, eu e meu cunhado, a gente com o chapéuzinho do jornal, e a gente ficava gritando, a gente pegava pontos estratégicos para dar o jornal. Estação de metrô, ali no calçadão de Caxias, que tem gente todo o Rio de Janeiro para entrar ali, né, para ser mais barato. A gente pegava esses pontos assim, e a gente ficava gritando, jornal pronto tá cheio, jornal dos empreendedores da Baixada Fluminense, o meu cunhado ficava de um lado do outro, a gente queria brindar o jornal. E era lá e veio um filme assim, falei, gente, valeu a pena, né? Tem muita coisa para a gente conseguir, mas valeu a pena que já passou. É uma alegria mesmo. Continua valendo, né? Continua valendo. É uma alegria, mas é muito gratificante mesmo. Agora a gente vai entrar naquela seara aí que eu quero saber de você, que eu acho que é muito importante a gente falar de marketing, até o empreendedorismo mesmo, né? Como você pode ajudar a pessoas que estão querendo mostrar os seus negócios e não tem espaço, né? Uma costureira, né? Uma confeiteira, que tem uma dificuldade grande de se relacionar, de divulgar. Nem todo mundo tem o dom da retórica, né? Tem o dom de falar bem mesmo, normal. Às vezes a pessoa escreve bem, mas não sabe é tímido, ou fala bem pra caramba, mas na hora de vender, porque você vende já não tem esse dom. Então, quando você tem esses espaços que você pode ajudar na comunicação, no empreendimento das pessoas, isso é muito importante, né? Então, eu quero saber de você o seguinte agora, Inete. Vamos falar um pouco dessa descoberta do diagnóstico, né, de autismo do seu filho, que fez toda uma revolução na sua vida, né? Não a revolução pela descoberta do diagnóstico, mas tudo isso fez o que isso abriu a sua mente para um encontro dentro de você para ajudar outras pessoas, né? Como é que foi, primeiro, para que as mães, para que as pessoas entendam como é que uma mãe atípica consegue detectar um filho autista? A gente está falando hoje do autismo em si por conta do meu filho, mas Sim. a gente pode trazer isso e falar de outras deficiências, né? Sim. Mas o autismo por quê? Quando eu expliquei no podcast, quando você sai da maternidade com uma criança, sem um braço, com uma perna ou um síndrome digital, você sai com uma deficiência visível e você já sai sabendo que você está com um filho deficiente. O autismo não, o autismo parece que chega igual a cegonha. Jogou, você sai com o seu filho, que você pensa assim, nossa, né, dentro de muitas aspas, normal, e depois de um ano e pouquinho, 2 anos, você começa a olhar e ver que tem alguma coisa diferente, e você descobre um diagnóstico. Ali ninguém te avisou que você teria uma criança com deficiência totalmente diferente. O susto, por isso que a gente fala que esse período da investigação a gente vive no luto, né? Porque ali morrem muitas coisas, muitos sonhos que você tinha, muitas expectativas para o seu filho quando você descobre o autismo. Ali, infelizmente, é uma coisa que às vezes a mãe é difícil de falar, porque é duro para uma mãe ouvir, mas muita coisa ali de sonhos, eles acabam morrendo também, junto com o diagnóstico. Mas aí a gente, desculpa me cortar, mas é porque a mãe, a família, né, o pai, a mãe,
a gente meio que elabora na cabeça, né? Como vai ser a vida daquele filho, né? A gente projeta, a gente programa. E quando vem um diagnóstico como autismo, que você sabe que tem as limitações, eu acho que vem também uma frustração, não vem? Muito grande. Porque é difícil, né, você receber esse diagnóstico assim. E aí vem os medos, né? As inseguranças. Aí você olha hoje em dia porque as pessoas, aí elas estão romantizando muito o autismo. E o autista funcional, que é o meu filho, que é o autista nível 1, meu filho hoje é alfabetizado. Mas tem crianças que não vai ser alfabetizado. Por conta das suas limitações, das suas dificuldades. E para uma mãe entender isso é muito difícil. É muito difícil. Igual nós estávamos conversando aqui nos bastidores. É um espectro. Por quê? A gente não pode pegar um autista e colocar dentro de uma caixa. Não tem como. Tem autista que não gosta de barulho, meu filho ama barulho. Tem autista que não gosta de socializar, meu filho ama gente. Então eu não posso pegar o diagnóstico do meu filho, o nível de suporte do meu filho, e falar que todo autista é igual ao meu filho, porque não é. No projeto eu tenho 438 mães, se não me engano, famílias. E lá eu tenho mães, a maioria sozinha, porque o homem vai embora, o pai vai embora. Eu sei como uma pessoa consegue viver com a consciência dessa, claro, a mãe tem um filho como Eles vivem. entendeu? Mas eu não sei como. E a gente tem casos ali de nível de suporte, que é o maior que a gente conhece, que é aquele que tem deficiência intelectual, que dificilmente vai, porque praticamente não será alfabetizado. E tem uma dependência enorme da mãe, do pai, né? Porque sozinha, precisa, a né? mãe sozinha. Aí você para pensar assim, gente, e o medo? E as inseguranças? Se eu morrer, a mãe, ela vive com esse medo. E se eu morrer, quem vai cuidar? É maior. Porque você, com todas as dificuldades, você tá ali, né? Tá ali, você Tá pode do lado, né? Agora, quando você pensa na morte, e que aquele ser que você ama mais do que tudo, senão, né? Vai ficar sozinho. Quem vai cuidar? Será que vão cuidar? Ninguém vai cuidar. Porque até porque a relação do ciclo da vida é esse, né? Ninguém é mãe, ninguém cuida da mãe. Por isso que tem um ditado que diz, né? Procura aprender com a sua mãe, porque a vida não ensina com tanto amor, né? A vida bate, ela ensina batendo. E é verdade mesmo, mãe é algo assim que não tem como explicar. Quem tem a sua valoriza, porque mãe é única. Então a mãe da criança com deficiência de uma forma geral, ela pensa aí, como é que vai ser? Quando eu faltar, quem vai cuidar, o pai já foi embora, os alunos de só Deus sabe que não está. Com a consciência também, só Deus sabe como. Você tem sorte, tá? Seu marido está junto, Não, eu ia né? te falar isso, olha só, eu tenho um marido maravilhoso meu lado, que é um excelente pai. Eu tenho minha rede de apoio, minha sogra, que é a minha mãe, que é uma rede mais, que minha mãe já faleceu. Eu tenho uma rede de apoio, meu filho é um nível 1 de suporte. Eu posso dizer para você que eu tenho alguns privilégios, porque eles também chamam, não tenho, mas é difícil. É difícil, entendeu? Você imagina que essa mãe que é sozinha, que não tem um companheiro, que não tem uma rede de apoio, é muito difícil. Então eu poderia muito, meu filho tem plano de saúde. Todas as terapias do meu filho passam pelo plano de saúde. Eu poderia muito bem falar, eu vou cuidar do meu filho. Só que a gente não pode viver nesse mundo olhando só para o nosso umbigo. Eu preciso ter empatia e colocar no lugar de outra pessoa que não tem a mesma realidade da minha. E lutar por essa pessoa. Assim, mas não tem como fazer muita coisa, gente, mas alguma coisa pode fazer. No nosso grupo a gente se ajuda, a gente pergunta aonde está em pneu, pelo SUS, a outra já coloca, a outra vai, aonde tem fome, então a gente se ajuda de uma forma tão bonita, de uma união tão grande. Hoje mesmo, daqui a pouco, eles vão para um passeio no ônibus do Rio de São Luz, aquele ano que vai nos pontos turísticos do Rio. Eu consegui esse passeio para eles, a gente faz muito passeio. Porque para uma mãe, a gente sai com uma criança, a gente sai com uma criança típica ou com deficiência, aí nós somos julgados o tempo todo. Mas quando a gente está junto, eu olho para você é uma mãe de criança com deficiência, eu também sou, né, e aí ela não está me julgando. Eu fico tentando jogar aqui, ou deu um desestabilizou. Você sabe que você está no mesmo barco que eu, então você não vai olhar no julgando, entendeu? A gente fala muito isso nos passeios. Eu gosto de um passeio de família, porque todo mundo sabe o que está acontecendo com o meu filho, eu sei o que está acontecendo com o filho da outra. E eu apoio, né? E eu apoio também, né? Uma rede de apoio da outra. Vai lá no banheiro, eu olho pro filho. A outra segura, eu vejo que o menino está no estado, segura na mãozinha. E a gente só, eu falo para as mães, a gente só tem a gente mesmo, vamos se apoiar. Porque eu sou a tua rede de apoio, você é a minha, e a gente precisa se unir. Eu fico muito triste quando vejo projetos de inclusão brigando entre si, se a nossa bandeira é a mesma, se o nosso objetivo é o mesmo. É lutar pela inclusão, vamos juntar, gente. Não tem projeto A, projeto B, é pela inclusão, igual o pessoal fica,
estava só falando, hoje quem ajuda a inclusão, ajudou a inclusão, então... Porque eu acho que dentro dos grupos, tudo ninguém é igual, né? Dentro dos grupos, claro que a gente pode ter divergência, né? Você pensa diferente de mim, mas eu acho que o grande barato que a gente está aqui no... E aí a gente ajusta, para que fique bom para todo mundo, ou pelo menos para a maioria, né? Porque o maior problema, eu acho que é essas brigas, é porque um quer uma coisa, o outro quer outra, e muito de, quando a gente fala de grupos, às vezes tem um líder que está pensando muito mais nele do que no grupo, né? Tem esse lugar também. Aí, pelo que eu vejo, você não, você pensa no todo, né? Porque, se você monta um projeto para tratar de mães atípicas, são elas que são importantes. Você é também tudo ali e vai ser importante para você. Sim. Mas é no geral, né? Mas assim, como que você conseguiu identificar seu filho? Quando foi que te deu esse vai ter 2 aninhos, eu tenho uma de 13 anos, que é mais velha que não tem nenhum tipo de deficiência. Então, eu observei, falei que 2 aninhos, ele não falava nada. Tá uma coisa estranha, mas aí tem as crianças da pandemia, tem todas aquelas coisas de pandemia. Eu falei, não, mas tem alguma coisa diferente. Só que a gente, mãe, é muito curiosa, a gente começa a ir no Google. Aí todo mundo está começando a falar sobre o autismo. E eu fui vendo lá, porque eles têm uma listinha, que é errado, porque o autismo ele não vem com receita, né? Eu comecei a ver, aí falou que autista não gosta de barulho. Eu falei, meu filho gosta. Autista não gosta de gente, meu filho gosta. Autista não olha no olho, meu filho olha. Autista não atende, meu filho atende. Eu falei, gente, eu não sei que meu filho não é. Mas eu entendia que é um espectro, que o autista é diferente do outro. Começamos a levar na pediatra. O pediatra falou assim, vamos começar a fazer fono, isso é caso de fala. Então, fono meu, de 2 aos 4 anos, ele não estava na escola, ele colocou com 3, não porque ele não falava. Com 4, eu falei que eu vou colocar ele na escola. Já estava com a fala mais desenvolvida, com 4 anos. E eu falei com ele, eu preciso saber o que meu filho tem, eu preciso colocar ele na escola, ninguém que tiver nós para mim. E ele fechou e deu um suporte, que é o chamado estado emocional. Hoje, meu filho tem uma dificuldade muito grande na comunicação ainda. Já fala, já consegue se expressar, já está alfabetizado, mas a dificuldade do filho é na comunicação. Ele não consegue contar uma história, ele não está quebrado. O que você fez na escola? Eu brinquei com os amigos. Eu lanchei. Então, ele não desenvolve um diálogo como a gente está fazendo aqui. Mas isso é a deficiência que ele tem, a dificuldade que ele tem. Então, os autistas falam muito bem. E eu estou no meu projeto, sentar aqui, conversa melhor que você. Então, aí você vai julgar... Mas aí tem um outro lugar aí ele já tem uma dificuldade em outra questão, né? Então, é um aspecto. Então, você não pode olhar... Muitas mães que não são mães de criança com deficiência, especificamente mãe de autista, quando elas veem uma criança e falam, não é autista não, você é frescura. Não é. Porque quem convive sabe que alguma coisa que aquela criança tem uma dificuldade. Por exemplo, para você deixar um diagnóstico real de autismo, você precisa ter uma perda, um prejuízo em 3 áreas principais. Elinete, eu sou autista, mas se você não tiver prejuízo em uma dessas atividades, você não é autista. Comunicação, socialização e aprendizado. Se você diz que é autista e não tem prejuízo em nenhuma dessas 3, você não é autista. Não tem como fechar um diagnóstico sem prejuízo. O prejuízo do meu filho é muito. De verdade, já é difícil fechar o diagnóstico, né? Então, pode ser que a pessoa tenha tem as 3 dificuldades, que é o nível 3. É o suporte 3, que é ele não fala, ele não socializa e não aprende. Aí o nível 1, que é o mais comum, que as pessoas tentam romantizar, o que é errado, porque tem um nível de suporte, mas ele tem muitas dificuldades também. Então a pessoa joga todo mundo pro nível 1. E não é só o nível 1. O nível 3 ninguém gosta, porque não é bonito ele mostrar o nível 3 é real. Eu tenho crianças no grupo. Aí vem o preconceito, né? Eu tenho crianças no grupo que não pode nem aparecer vídeo, porque tá toda roxa. A mãe toda mordida, a casa toda quebrada. Já fiz lição, uma que a casa toda quebrada, ela é mãe. Eu não falo dela que vai estar no grupo para ela ver vídeos que eu gosto. A menina já tem 16 anos, a mãe sozinha também, já é uma senhora. E eu fui fazer uma visita, porque o nosso projeto fora ela de outras formas também. Fomos lá e eu cheguei lá, ela estava em trânsito, a cara toda quebrada. A minha mãe não fala, não é verdade. A mãe toda mordida, porque já é uma senhora rasgada, sem a pele. E o sofá quebrado, falou, a fulana teve uma crise e estava lá, e a fulana só grita. Então, assim, tem coisa que a mídia não vai mostrar porque não é bonito. Mas hoje em dia todo mundo é autista, e pega um autista igual meu filho. Se meu filho sentasse aqui, se
tivesse aqui, ele ia ficar sentadinho, porque ele ia começar a olhar a luz, que ele gosta das coisas assim, primeiras, ele ia gostar disso aqui. Então ele ia ficar o tempo todo olhando a luz, disfarçar. É muito bonito. Ela, meu filho é autista, quietinho aqui sentado, olhando. De vez em quando ele ia fazer, ele tem umas canetas que ele leva, ele fica medindo alguma coisa. Mas não é assim. O autismo está muito além disso. E as pessoas querem maquiar que o autismo é normal e que todo mundo é autista. Não é. Não é bonito. O autismo é feio. Eu não gosto do autismo. Eu não gosto do seu filho. Eu amo meu filho. Mas eu não gosto do autismo. Se você falar assim, Juliette, igual, não tem aquela mãe, se estiver falando mentira. Eu gosto do meu filho autista, eu queria autista. Não. Se eu pudesse escolher, meu filho não seria autista. Você gosta do autismo, eu não gosto do autismo, eu odeio o autismo. O autismo acabou com muitos sonhos e projetos que eu tinha para o meu filho, assim como tem acabado com muitas famílias. Então não é bom, o autismo não é bom. Mas é nosso filho, a gente precisa amar, acolher e cuidar. Porque eu não tenho como pegar meu filho e tirar dos neurônios, porque é um problema do neurônio dele, né? É uma debilidade do neurônio, e tirar o autismo de lá, o espectro autista, não tem como. Então eu preciso aprender a trabalhar uma realidade para o meu filho, onde ele vai conseguir desenvolver, ter uma vida independente dentro do que é necessário para ele, e outras crianças. Só que dizer também que eu gosto do autismo, eu não gosto. Não tem como, nunca vou gostar do autismo. Porque na verdade existe também um lugar da romantização, né? E não só com o autismo, acho que é muita coisa onde se romantiza tudo. E não se fala as verdades, né? As dores que você passa, né? Dentro, que é uma realidade só sua. Eu não posso falar para você, você tem que gostar. Não, eu não tenho como me dizer, porque só você conhece essa dor, essa realidade, como você tem que, as dificuldades que você falou sobre filho tem plano de saúde. Mas e as pessoas que não têm? É a maioria. Que é a maioria. Como é que faz? Não tem terapia, né? Tem criança que tem terapia. Tem criança, a gente fica lá no grupo e as pessoas, politicamente falando, eu não gosto de falar de política, mas não tem para onde correr, porque tem municípios que falam que está tudo bem, Caxias é um, que falam que está tudo bem, não está tudo bem, não tem terapia, não tem acompanhamento, não tem mediador na escola, tá? O negócio está muito feio. Essa questão da educação também, né? Como é que é isso? Tem que ter um mediador, é obrigatório, é por lei, cada autista tem que ter um mediador na escola. Mas não tem profissional, não tem interesse. E sobrecarrega, né? Porque sobrecarrega os professores, porque assim, aí a gente tem o lugar de tentar entender todas as camadas, né? Porque, por exemplo, o professor de rede pública, ele lida diariamente na sala de aula com 20, 25 alunos. E aí quando entra uma criança autista, que é diferente das outras crianças, esse professor, como que ele consegue lidar igualmente com todas as crianças, com essa criança autista? E não é preconceito, é porque essa criança precisa de um olhar diferenciado, que às vezes o professor não consegue mesmo, porque a demanda é muito grande. Então como é que é essa relação? É uma loucura, tem professor... Você recebe muita reclamação sobre isso? A gente faz muita manifestação, né? Porque o certo, eles olham, meu filho está alfabetizado hoje, então para algumas pessoas não precisa de mediador, mas tem outras dificuldades que não conseguem acompanhar. Então, e fora outros comprometimentos na aprendizagem que o autista tem. Então fica lá, aí é o que eu falo, aí a pessoa pega uma criança, duas crianças autistas, coloca numa sala de aula normal e diz assim, olha gente, aqui é inclusão. Isso não é inclusão, porque se você chegar lá agora, tem criança autista sentadinha no canto da sala e os outros aqui brincando. Mas a escola está falando que é inclusiva. Inclusão é quando aquela criança consegue aprender de acordo com a necessidade dela, o material adaptado. E só um professor especializado consegue fazer. Então, para o meu filho, ele é muito bom de aprender, só que ele não gosta de escrever. Ele aprendeu a ler, a gente soletrando com ele. B com A, já conheceu o alfabeto, Bá, N com A, na, N com A, que é a única coisa que ele põe, banana. Ele aprendeu a ler assim. Aí ele veio aqui, agora ele já lê tudo. Ele chega aqui, aí ficava, mãe, R com A, Rá, T com O, Tó, aí formava rápido. Olha a forma que ele aprendeu. Foi diferente, mas ele aprendeu. Eles são capazes de aprender, só que de uma forma adequada para cada um. Entendeu? Aí a professora vê, aí, eu não gosto de escrever, deixa ele pro campo. Vamos trabalhar com quem gosta de escrever. Tá, ele não gosta de escrever, mas ele gosta de uma coisa lúdica, ele gosta de soletrar. Mas eu também acho assim, que isso não quer dizer que ele não tenha que estar na sala com os amiguinhos, né? Não, jamais. Porque a inclusão vem a partir do momento que ele atende, né, que a gente tem que fazer as crianças socializarem,
mas com um educador preparado, né, junto com o professor, para que essa criança também aprenda outras coisas, né, a ler, a escrever, mas não deixar de estar junto para socializar, né, brincar. Eu até falo, Ayala, que às vezes é muito fácil. Eu não sou aquela pessoa que eu sou de um lado só e sou totalmente radical. Ah, isso aqui é preto, tá? Não, é preto, mas eu estou vendo aqui que tem uns parafusos que é prata, sabe por quê? A gente adora só ajudar o outro. E não tem inclusão, gente. Vamos agora pensar do outro lado. Não tem inclusão realmente, mas o professor está ali com 25 crianças. Aí eu vou jogar em cima do professor. Cada mês é fechado milhares de diagnósticos em todo o Brasil de novos autistas, né? Novos diagnósticos. Pois não está preparado, né? Não está. Não tem política pública preparada, não tem professor preparado. Então é muito fácil, como mãe atípica, eu colocar só, a Ayala agora não tem empatia com meu filho. Tá, mas é uma coisa nova para vocês. Vamos colocar aí 10 anos atrás, ninguém nem sabia o que era autismo. Então eu falo, gente, é muito novo. Vamos cobrar sim, cobrar políticas públicas, cobrar tudo, mas saber que a demanda está muito grande. Não está dando conta. Lá em Caxias também eu falei que não está bom, mas assim, tem muitos concursos para mediador. Mediador não quer ficar com criança ativa. Porque um autista igual meu filho, senta e fica, morre aquele que vem para cima da bate, agride, puxa cabelo, arranca a roupa. Não quer. Então, a gente tem que ser aquela faca de dois gumes, tem que falar que não está bom, mas tem que falar, gente, realmente a demanda está muito grande, a preparação precisa acontecer, mas ninguém está preparado. Como me pegou de surpresa o diagnóstico, para quem pegou o estado, pegou o município, porque o meu diagnóstico foi do meu filho, mas do município e do estado são milhares. Precisa se preparar sim. E você falou do seu diagnóstico, você foi uma mãe muito atenta, porque você já tinha outro filho também. Aí você até falou isso pra mim, né? Que o seu outro filho, a sua outra filha, falou com 11 meses. E o seu filho demorou 2, 3 anos pra falar. Isso que também virou um pouco da sua chave, não foi? Foi. E daí entra a questão, agora que você até deixou aí, de muitas mães que não aceitam. Gente, eu moro numa condomínio e a gente tem acesso ao Marquinhos. Eu estou vendo, todo mundo já sabe que no final a gente tem diagnóstico, e tem mãe ali que você olha o filho, até você, a gente começa a ter um olhar mais direcionado, né, depois que a gente se torna uma mãe atípica, e você vê, mas aí, às vezes já com a mãe me pergunta, você acha? Aí eu disse, eu não sou crente, não vou diagnóstico, eu falo assim, dúvida, leva no meio, pergunta a professora, vai. Só que tem criança que está gritando a ela, que tem alguma coisa que está dentro do espectro, e a mãe, não, é assim mesmo, ele é assim mesmo. E isso prejudica a criança, porque quanto mais cedo a criança começar as terapias, a intervenção, ela vai ter uma melhor qualidade de vida, um desenvolvimento melhor. Aí eu vou, não, meu filho, já pensou seu filho? Não, meu filho vai falar. 2 anos meu filho fala, 3 anos meu filho fala, 4 anos. Não, meu filho com 10 anos vai falar. Olha quantas janelas de aprendizado eu tinha fechado na vida do meu filho. Por esperar o tempo dele. Não, ele vai falar. Não tem como, esses 2 anos não falam nem mamãe, nada. Não é normal, gente. Mãe, você que tem um bebê de 2, 3 anos, que você vê algo diferente, não fala, não olha no olho. Não é que eu estou arrumando doença para ninguém, não, mas vai, procura o médico, por desencargo de consciência, doutor. Meu filho tem uns negócios assim estranhos, tá? Tem como a gente ver? Pronto. Só que ele vai ter medo de diagnóstico, gente. Mas isso também eu acho que é uma questão cultural, né? A gente está falando do autismo. A gente está dentro de um hospital psiquiátrico, né? E antigamente os autistas entravam no mundo da psiquiatria, né? Porque não tinha diagnóstico para nada, não tinha diagnóstico para autismo, para TDAH. Quantas pessoas ficaram aqui dentro porque eram autistas, não eram ditas loucas, né? Mas porque era autista, ou ditas loucas porque tinha TDAH. E aí, infelizmente, isso está mudando muito, graças a Deus, né? O mundo está avançando, as mentes estão avançando, mas até procurar um psicólogo às vezes é difícil, porque as pessoas falam, eu vou para psicólogo não sou maluca, né? E hoje a gente entende que a terapia, o psicólogo, ele gosta, gente, é só para a gente ter um momento nosso, às vezes que a gente não tem na correria do dia a dia, né? Então você está ali com alguém que não te conhece, que não vai te julgar, que você vai poder expor o seu lado ruim, o seu lado bom para aquela pessoa, e ela não vai te julgar e você vai sair leve,
sabe? Já a mãe, nós mães, a gente tem aquele filho, eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Isso não foi isso, autismo. Porque o não até que cheguei a pensar em surdez. Eu, quando eu chamava de olho, já atendia e ali todo aquele processo. Começa a fazer a audiometria, aí passa pelo. Aí são várias coisas que vão fazer nos exames, aí por fim, fecha o diagnóstico. Aí outra coisa também, aí além do diagnóstico do autismo, não é fechado uma hora para outra. Ah, eu bati o olho em você, você é autista. Não é assim. Tem um exame neuropsicológico feito de 3 a 4 meses, dependendo do profissional. E meu filho, você vê, meu filho começou a tratar com 2 anos, fechou o diagnóstico com 4. Então foi muita coisa analisada, ele fez a audiometria, foi observado muitas outras coisas de, foi tirando isso, tirando aquilo, e fechou o diagnóstico. Porque, na verdade, os exames, né, o processo é para ir eliminando, né? Você vai eliminando o que não tem, né? Não tem, vamos focar no que tem. Então, isso aqui não tem, não tem. Só que, hoje em dia, o autismo, ele virou uma moda. Eu falei até no podcast que eu fui, que o autismo virou um comércio. Aí ela, se você chegar numa escola particular e falar assim, eu quero matricular meu filho, não fala que é autista. É que R$600. Ele é ativo. Então é 1.200. Tudo, quando se trata de autista, é mais caro. Terapia, você não faz esse exame neuropsicológico, que é para dar o diagnóstico, né? Se eu não me engano, o mais barato que você acha é R$1.200, R$1.500, mais em conta, dependendo do lugar. Uma mãe que vive de benefício vai conseguir pagar. Não vai, né? O R$1.200 já é quase o salário mínimo. Como é que a pessoa vai pegar vai pagar? E você está falando isso, eu lembrei, eu não vou falar o nome dela aqui, porque não vem o caso. Mas eu estava, que eu faço muitos cursos pela internet, né? E eu gosto muito desse lugar da psicologia, de entender síndromes, o autismo não é uma síndrome, é um espectro. Mas assim, síndromes, espectro, eu gosto de ler. E aí eu estava vendo uma psicóloga e ela deu um curso para os psicólogos, era um curso direcionado aos profissionais de psicologia, para eles aprenderem a dar diagnóstico de autismo, porque dá muito dinheiro. Tipo, não, você tem que fazer comigo esse curso, não sei o quê, a gente vai levar 2 meses de curso, aí todo elaborado, né? Porque hoje os cursos, as pessoas aprendem a editar, e aí aquelas coisas bonitas e tal. Mas a maquiagem boa. E ela falou, eu era psicóloga clínica de dentro de consultório, e agora eu só faço laudo. Porque o laudo é muito caro. É R$1.200 um laudo, e ela fala os valores e os psicólogos fazendo esse curso para aprender a dar esse laudo. Porque é um lugar de... Aí eu vivo muito bem o meu conforto, trabalhando só no laudo. Não comércio. Se você botar aquele símbolozinho a cor, que é o quebra-cabeça, né? Que representa hoje o autismo espectro, você viu aquilo já dobrou o valor. Porque sabem que a mãe, o desespero da mãe é tão grande, muitas vezes, que a mãe pega empréstimo, a mãe aluga a família junta e ajuda, porque é algo que, quando já mexe com o meu filho, além de ter de alguma deficiência, você já é capaz de vender sua roupa para salvar o seu filho, você imagina para ter um diagnóstico, você começar a cuidar. É muita dificuldade. E eles pegaram o caminho das pedras, ao tipo de dinheiro. Você falou sobre psicóloga da curso, tem muitas palestras para mães ou mediadoras com profissionais muito bons. É R$500, R$800 no ingresso. Para um congresso, tá? Foi o que a mãe mandou para mim, foto, né? É R$800 para ir, ela é mãe, para ir nesse congresso, no plano de tal, do conhecido, que é o dia todo e vai falar do autismo. Para R$800 um dia, para falar do autismo, acho que uns 3 pessoas aqui. Olha só. Por que a pessoa dessa vai querer continuar trabalhando outra coisa? Ela fala de autismo, que é o que dá dinheiro. Mas se falasse algo que fosse ajudar essa mãe, a mãe vai lá muitas vezes para ouvir que ela já sabe. Ouvir que ela vê na internet, pegando o número, ver que ela consegue uma palestra de graça. Então, assim, eu falo para a mãe, para que esse negócio de entrar no congresso, vai pagar, você paga R$800 no congresso, paga um fono para o teu filho, paga um plano de saúde para o teu filho, não vai cuidar da tua saúde do teu filho. Se vê que vale a pena, não, que realmente não é diferença na palestra, algo que vai acrescentar para o meu filho, eu que cuido dele, é outra história. Mas tem muita palestra que só fala aquilo que você já sabe. O autismo porque eu acredito até que as mães saibam muita coisa porque elas vivem, né? Vai estudar muito. E você vive. E quem tem curiosidade vai, por exemplo, eu tenho um filho autista, eu vou querer estudar. Sim. Eu vou querer ler sobre esse lugar, né? Porque como é que eu vou tratar dessa pessoa se eu não tiver o conhecimento para cuidar dela? Então, mas aí entra esse lugar de
também vejo uma esperteza, às vezes, dessa questão desses montes de cursos e, como é que é o nome que fala? Coaches, né? Que vêm trazer informações que só eles têm. Porque para eles viver juntos virou mais fácil, né? Moda, né? É moda, então vamos cobrar, porque as mães pagam mesmo, né? E assim também. Tá, porque existe também você tocar no desespero da pessoa, né? E quando você toca nesse lugar, a pessoa vai te pagar qualquer coisa, vai fazer qualquer coisa para ter informação. Será que essas informações na realidade não tem? Né? Dentro do programa que está tendo desenvolvimento com a criança, ele temos um bom, pela lei, dentro do processo de médico ali, né, da educação dos profissionais, eles precisam de 7 a 8 horas de intervenção por dia. Qual criança que tem isso? No público, é meia hora de terapia, 20 crianças juntas. O que essa criança vai desenvolver? Aonde essa criança vai desenvolver ela? Uma vez por semana. Quando é de 15 em 15 dias. Bota 20 crianças, já bota na forma, coisa, e ali a terapia dela, bota para toda a forma. Mas Não tem como. é esquisito, né? Porque assim, a gente tem que entender o lado das crianças, das mães, das famílias, mas pensa o lado desses profissionais também. Porque quantas pessoas eles têm que atender no dia? Porque às vezes você vê um grupo com 20 crianças em 20 minutos, daqui a pouco vão ter mais de 1 para 20 minutos. A demanda de tempo, não tem profissional. Um profissional às vezes está ali. Não tem 10 profissionais no posto, né? Só tem um psicólogo. E são 200 pessoas. Sabe o que eu falo? Meu Deus, você é a médica do seu filho. Não fica esperando a ela o governo, a prefeitura, não. O que eu fiz foi com você. Pega em casa, eu lembro que é o meu desespero, a minha angústia de saber que meu filho não estava tratando, eu moro próximo ao centro de Caxias. Aí eu tinha um dia lá no centro de Caxias, eu comecei a comprar. Falei, não, ele não falar, aquela coisa de comprei um monte de leite de boca chata, comprei um monte de material didático. Hoje eu trabalho com criança na igreja há muitos anos. Então eu já tinha minha filha, eu avisei praticamente a minha filha em casa, depois eu da escola, então eu já tinha, não, vou fazer isso com o Robinho também. Aí comecei, comprei cores, comprei. Aí o menino aprendeu todo o alfabeto, todas as cores, todas as formas de alfabeto. Eu falava, mamãe, não é normal isso. Aí continuamos o tratamento. Então, assim, o meu filho só tinha mim, se eu espero, com 4 anos, fechando o diagnóstico para iniciar algum aprendizado com ele. Ele estaria tão bem como ele está hoje. Então, eu falo para as mães do projeto, você é a terapeuta do filho. Pega lá as cores, escreve com ele. O que eu posso fazer? Vai para a rua, andar com ele, vai para o parquinho, bota essa criança no parquinho com outras crianças. Não fica esperando ter terapia no SUS, no município ou na cidade. Você pode fazer algo pelo seu filho. O que você pode fazer por ele? Eu posso aqui, né, tem umas cores e as cores. Ver desenho, a gente pode ver desenho, vai ensinando. Nós precisamos fazer por nós primeiro. E o que vier depois, amém, a gente vai pegar e vai receber. Mas eu já iniciei uma intervenção, um tratamento, um aprendizado com você dentro da minha casa. Então a mãe tem que parar também. Eu sou uma mulher muito prática, não sei se até pela minha história de vida, de vir para outro estado, muito nova, sozinha, eu aprendi assim, eu tenho esse copo, eu tenho que colocar essa água e beber. Eliette, mas o copo está lá na outra mesa. Eu vou levantar, vou pegar o copo, vou botar água e vou beber. Eu acho que você tem que ser muito objetivo e prática na vida. Isso serve para tudo. Principalmente quando se trata de uma criança que tem uma dificuldade de aprendizado, uma deficiência e precisa de você. Eu não tenho terapia, então basta com o teu filho que você tem em casa, pega a bolinha, bota, tem dificuldade na mão, tem uma bolinha macia para amassar, vai trabalhando aqui a mãozinha dele, vai colocando aqui, filho, isso aqui é branco, aí não fala, mas ele está entendendo. E você, a mãe que salva o filho, principalmente o filho autista. Eles veem a gente como a heroína deles. E nós precisamos realmente estar nesse lugar. É uma luta muito grande, né? Você corre para o lado no meio, você corre para o outro, o teu filho está ali, você olha, o teu filho está sendo passado para trás, porque a janela de aprendizado ela fecha com 7 anos. Depois diminui as possibilidades. Então, meu filho hoje em dia faz 8 meses que vem. Meu filho já aprendeu muita coisa, mas se eu não corro atrás, se eu fico esperando algo, se eu fico esperando, eu tenho plano de saúde, mas se eu não tivesse, eu com plano de saúde, com vendo algo, eu já dei meu jeito. Peguei minha vez, pegava lá a mãozinha do meu filho. Eu falei, gente, ele precisa de mim, não tem, eu tenho que fazer ele ter comigo. Então eu falo, mãe, faz o que você tem, com o que você
o teu filho já vai estar fazendo algo que você iniciou. Eu não tenho dinheiro, não preciso de dinheiro. Pega uma caneta e um papel, faz um desenho, enfim, dá para fazer. E tentar descobrir também quais as habilidades que essa criança tem, né? Porque do que ele gosta de fazer. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem um filho autista que ele ama desenhar. Então, eu não gosto, eu tenho pavor. Se der a caneta para ele, não gosto. Mas aí não gosta de ler. Gosta de ler. Gosta de figuras. Exatamente. Então, tipo, vamos lá buscar, de repente ele pode escrever, daqui a pouco você vai escrever historinhas, né? Então, aí você descobrir e começar a desenvolver esse lugar, para de repente no futuro esse lugar ser até um lugar que ele vai gerar renda. Isso, vai ser a Ele vai ser uma pessoa com um espectro autista mais útil. Eles são capazes de Eles a são gente tem o muito Messi capazes. autista. O Messi é o jogador do mundo, o Messi é autista. Messi é autista, a gente tem jogador de futebol Aston, pelas alguns estudos levaram que Aston é autista, a grande maioria, mas não é todo autista é gênio, não. Tem muita dificuldade que eu falei. Mas se você focar naquilo que o seu filho gosta, tem autista que acho que é piloto de Fórmula 1, esqueci o nome dele agora, a mãe dele, ele gostava desde pequenininho, botou ele para fazer, ele já estava competindo. Então, assim, é a profissão. Mas eu acho que a genialidade está no lugar da pessoa conseguir desenvolver aquilo que ela sabe e talvez, assim, viver aquilo. Não precisa ser mestre, mas aquilo que ela gosta, se né? ela consegue desenho, pagar um aluguel com aquilo, mesmo sendo autista, imagina que legal ele vendo o dinheiro dele, depende da onde ele vai morar, mas depende, entendeu? É um negócio que ele está fazendo. Dependência. E a independência dele, né? O reconhecimento daquilo dá um levante também, né? Faz o ser humano ficar bem, né? Porque a gente se sente útil. E eu acho que o ser humano, dependendo do espectro da síndrome, quer se sentir útil, né? É um trabalho. São que horas, Luiz? Horas que passa rápido? Acho que é 11. Certo? Você Tá falando ali, ó. 4? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Vamos lá. Se tiver pergunta, a gente coloca. E aí eu quero saber de você, enquanto eu vejo aqui as perguntas, quem cuida de quem cuida? É a gente mesmo que se cuida. Quem cuida dos nossos filhos já não tem, e quem cuida da gente, uma ajuda a outra cuidando da outra. É assim que a gente vive. A mãe não tem essa deficiência. Uma cuidando da outra. Você se autocuida. Quer dizer, você se autocuida e você ajuda a cuidar da outra, né? Mas você, como é que você faz? Você indica psicólogo? Sim, nós temos lá muitas indicações. Psicólogo nem falta, tá? Psicólogo e psiquiatra, a gente está bem precisando muito porque não tem. A gente tem outras indicações precisando. O nosso projeto hoje, ele começou cuidando só das mães. Para toda série? Não tem. É um projeto que a gente vai onde tem um espaço. A gente faz a direção social onde a gente consegue espaço. E hoje em dia a gente está mais vinculado assim, eu consigo fazer consulta, exame para elas, a gente faz muito passeio, isso é muito terapêutico para as mães que não saem de casa, para as crianças. A gente já se ajuda com muitas informações, porque tem muitos direitos de deficiência que a mãe não sabe. Então a gente se ajuda ali e tem dado muito certo. Mas mais para frente é uma ideia minha ter uma sede fixa para a gente fazer outras coisas também. É um projeto que a gente tem muito vai dar certo. São quantas mulheres? São 438 famílias, né? Famílias. Porque a mulher representa a família, né? Sim, ela veio, claro, ela veio com o marido, ou não veio com o marido, ela veio com outros filhos, né? Então, a gente Veio com a avó, assim, né? Sempre aumenta, mas eu digo nesse cadastro, No né? cadastro, a gente tem um grupo hoje, 438 famílias. Aquele dá para outra mulher. E ela fecha o grupo, eu não quero falar com ninguém não. A gente fecha o grupo, aí tem duas meninas que ajudam muito, que elas também se enganhar pelos da cuidado das questões de cadastro, passeio, e o nosso ponto muito bom, muito maneiro. Mas tem hora que a gente fala assim, não, aí a mulher fala muito. Aí tem hora que deixa eles conversar, que eu tô falando, não, vamos fechar o grupo agora, vamos descansar nossa cabeça. Mas é muito legal, é muito bom porque a gente está ali lidando com uma mente que é tua, né? Uma realidade que é tua. Uma perguntinha, a gente fica muito estabilizada, né? Outra, a gente, eu também, o que aconteceu? Vai ter uma conversa com a outra, troca experiência. A gente nos passeios, hoje a gente vai para o passeio. E a gente vai dia 7 de maio, vamos para outra parte, a gente manda blog de sempre trabalhei com trabalho social. Peço, minha mãe dizia que Eu também sou pedinte, eu sou produtora pede. Parece neto criado com vó. Minha mãe falava que parecia neto criado com vó. Pra mim, se fala, aí ela, você tem que falar pra mim, eu tenho vergonha. Mas
para projeto, para as crianças, não tem nenhuma vergonha. Mesmo no projeto. Gente, ajuda aí a gente chamar as outras famílias, que são os amigos. Como eu falei, nós não temos livro, nem político nem religioso. Então, os amigos do antigo projeto nos ajudam. Gente, a gente está com uma família assim, precisando de uma cesta básica, o amigo vem cá. Vamos fazer um evento, eu sempre faço café da manhã. Vamos fazer um café da manhã, aí o amigo diz, eu dou bolo, o outro eu dou dinheiro para comprar um refrigerante, que a gente vai fazendo. Agora esse passeio, a gente vai poder ter ônibus, não tem, porque a gente não tem vínculo político, a gente vai com nossa própria comissão mesmo, de ônibus normal. Nesse do dia 7, nós conseguimos muito custo ônibus, que é o lá e o negócio lá no parque, agradecer, porque quando eu vou pedir água, eu não gosto do projeto, foto, mando no Instagram, para ver que é real, né? A gente vai para teatro, aí fizemos cinema. Muitos nunca tinham ido para cinema, foi tão bom. Aí botou tudo lá, e eles viram um filme, aí ela assim, pulando, deitado no chão, e a mãe, ai, que felicidade, porque todo o cinema que você queria, ninguém tá me julgando. Aí virou um filme, uma beleza. Então, uma vez no mês a gente vai no cinema. Bom, tá, sempre que a gente conseguiu também, lá no Cheio Shopping, virou cinema só o nosso projeto. E é muito bom, porque a gente está trabalhando a inclusão, o acolhimento e o desenvolvimento dessa criança também. Porque não há muita interação ali, e principalmente emocionalmente. A gente vai fazer, quando a gente sai com uma criança com deficiência, a gente fica fazendo uma bomba relógio. Se eu estou aqui, eu seria a única mãe com um filho aqui, atípico. Eu ia estar se tentando, ele meu filho de boa, se comporta bem. Mas podia ser que alguma coisa desestabilizasse ele, meu coração já fica atento assim, ó. Será que ele não sabe que daqui a pouco ele desestabilizar e já fica muito louco, se joga no chão. Então a mãe atípica, ela anda assim, atenta o tempo todo, ela está com a criança na rua, e se qualquer coisa desestabilizar muito ele, aí ela sabe que ali ela precisa estar junto, porque todo mundo vai começar a ajudar ela. Nessa hora aí, essa criança movendo a mão, batendo na mão, passando mal, não sabe. Isso aí é um constante na vida daquela mãe, que a gente anda com medo daquilo o tempo todo. Tá, eu estou na escola, meu esposo está lá hoje, está dando suporte, mas quando eu estou na escola, eu ela fica todo do lado, tanto para minha filha, que vocês podem ligar lá, meu filho ali, qualquer coisa, se eu fiz escola do Robinho, escola da Raíssa, meu coração fica assim, ai meu Deus, mas não passa um menino do lado. Eu já imagino Até a gente na minha casa, já sai correndo. Só para chegar assim, para sua filha, que não tem o espectro, e eu falo isso por mim também, né? Quando liga na escola, A gente já fica chega assim, eu queria entender, Nossa, já sai correndo, gente, o já que sai foi correndo. que aconteceu? Você nunca pensa coisa boa. com ele, Às vezes o diretor está ligando só para. às vezes eu já tenho essa minha ideia, professora. O que foi no mercado? Não, ele também ficou perguntando, Eu fiz um documento, mas a gente já acha, né? Imagina como o seu filho que tem autismo. Porque deve ser muito maior, né? A gente fica lá com tudo. Tem que estar na escola, mas também não precisa ir na escola. Tem que sair, a gente tem essa parceria com o marido do avô, o Nath, que está lá, se qualquer coisa ele vai estar lá. Mas assim, o tempo todo, se a gente está na rua, eu fiquei muito medo de cachorro, muito, nem todo mundo entende. Eles estabilizam aí de uma forma terrível. Mas aí você está no seu cachorro, você vai falar assim, poxa, mas o meu cachorro morre, todo meu filho autista tem medo, e ele tem mesmo. Nós tentamos forçar uma situação numa casa de um parente, que tinha um cachorro bonitinho, um pulvorzinho, só que aquele pulvorzinho ficava pulando em cima de você, e nós já sabíamos que ele tinha medo, e mesmo assim nós fomos, era uma festa. E tá ele sentado ali. E aqui o cachorrinho parece que já sabe que está cobertado toda a perna dele, e ele saiu. Aí o coração começou a acelerar. Daqui a pouco, ela nunca tinha visto, foi a crise mais forte que o meu filho já teve. Foi terrível, ele quebrou a sala da menina toda, ele gritava e rápido levou, prendeu o cachorro, a gente saiu. E foi muito. E para estabilizar depois, deu uns 5 meses. Então, assim, mas tem pessoa que não entende, vai falar que é frescura, ele não é. Meus vizinhos do condomínio, que tem cachorro, já sabe. Quando vê com ele, ai, vou pegar, né? Escova o vidro dele, ele respeita, ele segura, ele espera ele passar. Mas são coisas assim, para mim, simples, para você não, para ele não. Então ele tem a questão de ser de boa, de ser tranquilo, mas se o cachorro chegar perto dele, ele igual ele no mundo, só pode ficar verde. É muito difícil, o nosso coração fica assim, oh, meu Deus, e agora? Então a mãe de criança autista, de pessoa com deficiência, ela luta muito, ela sofre muito e sofre sozinha. Porque se eu chego para você e falo que meu filho tem medo de cachorro e você é uma pessoa que ama cachorro como eu também amo, você vai dizer, pensa no gosto de cachorro? Não, você não sabe que eu já passei por Não, mas
Bem, eu respeito, porque, por exemplo, você está falando aqui do autismo, né, dele ter desespero, mas eu tenho uma amiga que teve câncer no seio. E é um lugar muito sensível que nada pode ficar batendo, né? Então, quando ela foi na minha casa, meu cachorro é muito, sabe? E eu respeito, ele é meu cachorro, e se eu quero que ela vá na minha casa, fazer alguma coisa para que ela possa entrar. Sim, isso assim. Né? Então, porque assim, tem um lugar assim que você não tem problema com o cachorro. Não, Então, se você for na minha casa, eu falo, Net, a casa do cachorro. Mas você não tem problema com o cachorro, você vai entender. O cachorro vai pular em você vai sentar, a gente vai acalmar ele, igual ele vai ficar quietinho. Agora, a pessoa tem uma debilidade, tem um câncer, né? E aí eu não posso deixar o cachorro ficar pulando em cima dela. Né? Eu sou filho, vai na minha casa, como é que eu vou prender o cachorro? Mas tem gente que não entende, que eu falo assim, seu filho, parente, seu filho não vem na minha casa, tem cachorro. Eu vou prender meu cachorro, então eu não vou. Eu não vou. É. Você não vai prender o cachorro, meu filho não vai ir, tá tudo certo, um respeita o outro. Exatamente. Agora, quem quer que vá, vai ter que prender. Não é que tem que ficar preso, mas naquele momento que você quer que a gente esteja lá, nós vamos, o cachorro vai ter que estar preso. Acho gente que não acha certo. Eu também não acho certo você ter medo de cachorro, mas ele tem. Então a gente vai, tá tudo certo. Não é certo, Não errado, vai pegar tem medo. ninguém vai pegar ninguém. E não é uma questão, porque ele tem um problema e tudo bem. Ele tem medo e acabou. A gente, porque assim, existem outros medos, a gente que é adulto tem medo de outras coisas também. Né? Então a gente se relaciona com o medo de uma forma diferente. E a gente até tenta parar de ter os medos, mas ele não consegue. Entende, né? É difícil. Bem, já tá acabando. Agora tá, né? Fala pra mim, Elinete, as redes sociais dos projetos, a sua rede social pessoal. Olha, não me mandaram mensagem, não sei se mandaram alguma pra você pessoalmente, se alguém te mandou direto. E por isso que eu não li aqui. Mas antes de você falar das suas redes sociais, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, porque eu acho que é um assunto que ele não cessa, né? É um assunto que não acaba. Eu acho que se você vier aqui de novo, ou se vier uma outra mãe atípica, ela vai ter outra realidade, né? Então ela vai contar outras histórias, né? Outros acontecimentos, assim. E é sempre bom a gente ter pessoas aqui que tragam essas informações, porque a gente pode não concordar com o que a gente fala, mas sempre fica uma reflexão, né? Alguma coisa para a gente refletir, para a gente pensar em boas leis, né? No movimento de como a gente vai trabalhar a lei para as escolas fazerem com que as crianças com autismo possam ter uma qualidade escolar e o professor também possa ter uma qualidade profissional para dar essas aulas. Né? A gente tem que pensar nisso porque a gente não fala de política aqui, nem de religião, é uma questão que a gente, porque todo mundo assiste e cada um tem o seu lado político, a sua religião e a gente respeita, mas a gente tem que pensar que esse ano é um ano político, né? E a gente tem que começar a pesquisar em quem a gente vai votar e que tenha a ver com as nossas demandas. Porque quando a gente colocar os representantes lá, esses representantes falam por nós, né? Depois que eles estão lá, a gente não tem mais acesso. Eles sobem. E aí a gente tem que pensar bem. Né? Eu sou da cultura. Eu sou atriz, eu sou produtora, eu sou agente cultural, trabalho com comunicação. Então, sempre que eu vou votar, eu analiso todos os candidatos que gostem de cultura. Né? Porque eu não tenho como votar em alguém que vá falar contra o que eu vivo. Eu vivo isso 24 horas da minha vida. Então, dela foi um momento muito bonito e hoje ela está aqui. O nome dela é Carla Pompeia, escritora, produtora, porque produz livros, produz literatura e uma pessoa muito especial. Vou falar um pouquinho dela para que a gente comece nosso bate-papo. Desde 2020 já foram 5 livros lançados pela editora, 6 livros, que você está usando mais isso. Já foram 6 livros lançados pela editora Kim Ideias, que é a editora produtora dela, né? E tem à frente ela, Carla Cíntia Monteiro. A iniciativa foi agraciada com o troféu Arte em Movimento 2 vezes. Em 2026, a organizadora traz a coleção de volta ativa, desta vez em parceria
com o programa Mulheres Artes. É isso? Mulheres Artes. Mulheres Artes, eu falei certinho. Mulheres Artes no canal Música de Propósito, onde a escritora apresenta com as cantoras Cacala Carvalho, Juca Sou e Mariana Leporassi, e discute questões da atualidade sobre o viés da mulher, que eu gosto de conversar sobre mulheres. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço esse convite lindo. Uma alegria estar aqui com você hoje. Bem, no teatro a gente fala vestido, o teatro nos incomoda e a gente vai lá e faz teatro. Eu quero saber de você, Carla, todo vestido a literatura te pegou, né? É mais um vestido, né? Sempre. Desde pequeno eu escrevo muito, eu sempre gostei de escrever, quadrinhos. E aí, já no ensino médio, na época de cursar vestibular, eu fiz um teste vocacional, apontou que ia fazer música, mas eu achei que isso aí não ia dar dinheiro, fui fazer ciência da computação, eu sou bacharel em ciência da computação, que não tem nada com isso. Mas esse diploma me levou a trabalhar na área de TI dentro de uma editora também. E quando eu estava grávida, eu fui na volta da licença maternidade, fui desligada na empresa e comecei a me virar por conta própria, né, com um filho pequeno nos braços. Voltei a trabalhar na empresa da família, que era de comunicação e marketing, e em determinado momento eu me vi fazendo isso o tempo todo, escrevendo. Só que escrevia de uma forma profissional, né, quase jornalística. E junto com essa escrita toda profissional, surgiu a vontade de voltar a escrever literatura. As ideias parecem que são estimuladas e a gente vai produzindo. Quando eu vi, já tinha muitos textos. E ele estava falando disso no off, que a escrita é diferente. E Bem é uma diferente. escrita técnica, Bem e uma diferente. escrita mais artística, mais de emoções, mas que não deixa de ser estimulante, né? Porque você está aqui no movimento da escrita. Com certeza. E antes de começar esse processo meu literário, teve um livro, um convite, que foi uma coisa intermediária. Na época eu prestava muito serviço para a indústria fonográfica, que estava bombando isso nos anos 90. Então a gente escrevia press release, que são aqueles textos que a gente manda para o jornais, para o lugar da ficha, escrevia sobre as legendas dos DVDs que estavam também bombando. Então, assim, você lidar com aquela poesia das músicas, isso também me ajudou.